Fala, astronautas! Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vinícius, gestor de marketing e estrategista digital. Hoje estamos aqui no terceiro episódio do AlumiCast, o podcast da agência Alume. Infelizmente, hoje a gente está sem a presença aqui do meu amigo, do meu parceiro, meu sócio Alex Paulo, porque ele está com um probleminha de saúde, está se recuperando, mas no próximo episódio ele está de volta. Mas, por outro lado, eu quero dizer que eu estou super confortável, porque a nossa convidada de hoje, ela é uma pessoa de casa, ela faz parte da nossa equipe, ela está com a gente, inclusive, desde o início e um pouquinho antes da Alume, quando a gente trabalhava com a Gestplan Consultoria Criativa, que era mais voltada para marketing estratégico. Então, Bárbara, obrigado por você ter vindo e espero que esse momento aqui seja de muito conhecimento para nós e para quem está nos ouvindo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Infelizmente o Alex não está aqui hoje, né? Vai fazer falta no nosso bate-papo, mas como você falou, nós estamos juntos aí nessa trajetória e eu sou só admiração pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E é isso, espero que hoje eu consiga atingir o nível dos outros episódios que estão incríveis e a gente também faça jus ao tema, porque vai ser o melhor assunto de todos. Com certeza. Eu particularmente, eu gosto muito desse tema. Porque eu sou muito visual, né? Eu sou visual e eu sou auditivo. Então, esse tema me interessa bastante. E para a gente começar, Bárbara, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, porque a sua formação, inclusive, ela é um pouquinho diferente, né, do design. Você veio de outra área de formação, na graduação, na pós-graduação. Então, como que o design ele surgiu na sua vida? Foi por curiosidade? Você é aquela sobrinha do tio que é empresário? Como é que é? Eu acho que quase todo mundo começa sendo sobrinho, né? Tipo assim, aquela pessoa que faz. Mas assim, eu sempre fui aquela pessoa, ela é criativa, eu sempre gostei de desenhar. E eu tenho isso desde a infância, quando eu estava no ensino médio. E a minha trajetória não foi tão linear, mas assim, parece até aqueles papos meio motivacionais, mas acho que serviu muito para eu valorizar o lugar onde eu tô e também para vivências mesmo que fizeram a trajetória, ela é única, a gente tem que se apropriar dela. Eu, quando estava na escolha de curso, né, ainda numa fase meio imatura, que a gente não sabe direito o que quer fazer, eu pensei em fazer arquitetura justamente por seguir essa parte mais criativa. E pensando em fazer arquitetura, eu não fiz arquitetura. Como era um curso anual e eu estava ainda no ensino médio, no meio do terceiro, eu prestei engenharia civil, por ser uma área correlata com arquitetura, que é o que eu pensei que estava mais relacionado para eu aplicar a criatividade que eu gostava tanto. E acabei entrando na faculdade, fui teimosa, insisti, formei, depois eu me pós-graduei em arquitetura, tentando ainda resgatar essa parte de criação. Só que em meio a esse tempo todo eu conciliei com o design, eu nunca abandonei. E acho que era até um pensamento assim meio enrijecido de escolha profissional que eu tinha antes. Mas no final eu acho que a gente volta para o lugar certo das coisas e eu sou muito feliz, encontro muita satisfação quando eu entrego os projetos, quando eu vejo a marca aplicada, o logotipo, tudo sendo desenvolvido. E acho que é isso, né? A gente vai seguindo por caminhos que não era o que foi pensado no início, mas que no final condizem muito mais com o que a gente acredita e com o propósito. Não, com certeza. E aí, você falando disso, eu lembrei que eu queria ter feito direito, depois eu queria ter feito psicologia, e aí eu acabei caindo no marketing, na publicidade. E aí eu vi que existe um pouquinho disso também, né? Por exemplo, existe muito da psicologia no marketing. Sim. E eu sempre trago uma história aqui que é, por exemplo, nessa primeira temporada do AlumiCast, nós temos trazido convidados que são pessoas que nós conhecemos. Nós estamos validando esses convidados porque são pessoas que têm histórias com a Alume. E a Bárbara, o que eu me lembrei, assim, recordando, né, de como foi construída a nossa história, é que eu conheci ela numa outra empresa, eu era gerente de marketing dessa empresa, e a Bárbara ela foi selecionada para participar de um processo seletivo, mas era uma vaga mais júnior, enfim, mas ela foi, né, participar da primeira etapa, nós fizemos a entrevista, eu participei da entrevista com ela, e já assim, nas primeiras 5, 6 perguntas eu falei, pô, eu acho que ela está muito qualificada para essa vaga.
Mas aí ao mesmo tempo eu falei assim, não, cabeça de estrategista, eu falei assim, eu vou guardar o currículo dessa garota aqui, porque eu acredito que eu tenho planos para ela muito em breve. E aí, logo na sequência, eu comecei a profissionalizar um pouco mais a minha trajetória profissional fora daquela empresa, né? Eu comecei a desenvolver outros projetos de consultoria. Ela criou toda a nossa identidade visual da Gestplan Consultoria Criativa e depois a transição, quando a gente, né, crescemos como agência e passou a ser a Lume. Então, hoje ela cuida de todos os nossos projetos de identidade visual, tanto da própria agência quanto de, eu posso dizer que de 80% a 85% dos nossos clientes, a não ser aqueles que são clientes de consultoria, de mentoria, de treinamento. E ela é muito reconhecida, né, tanto dentro da agência como fora da agência. E isso é muito interessante, você trabalhar com pessoas que você conhece o trabalho delas e que no dia a dia, porque não é fácil, né, Bárbara? A gente sabe que tem os desafios, por exemplo, de cumprir cronograma, das agendas. E eu lembrei de uma história que a gente sempre ouve, que é a da criatividade e, por outro lado, do bloqueio criativo. Então, profissionais que lidam com criatividade, e isso pode estar nas mais diversas áreas, não necessariamente Sim. só no design. Como que a Bárbara lida com essa questão, né, com esse fenômeno que é normal, mas é o bloqueio criativo? Qual que é a sua fórmula, se a gente pode dizer assim, porque não existem fórmulas mágicas, mas como você lida, por exemplo, eu tenho que entregar projetos, mas às vezes eu não estou muito legal num determinado momento, e aí tem gente que fala assim, toma uma xícara de café, ou toma um banho, fica meio período sem trabalhar, e qual que é a sua fórmula? Então, só voltando um pouquinho que você comentou da entrevista, eu acho tão engraçado isso, porque eu fui até lá, eu nem ia na entrevista mais, eu tinha me candidatado assim, nem à toa, e eu fui, depois eu declinei, né, da proposta de continuar no processo, mas é muito engraçado como as coisas caminham, né, de Sim, outra sim. forma para algo melhor, parece que tinha que ter sido, deu tudo certo no final, a gente começa tentando chegar em um lugar e acaba em outro melhor e mais adequado para aquilo que a gente está alinhado a cumprir. E foi muito bom esse encontro, tem sido uma trajetória assim de grande crescimento para mim também. E o trabalho criativo ele não é fácil, como você falou, tem muitas vezes que a gente não consegue ter respostas prontas e não é nada disso, tem muito trabalho por trás, tem momentos em que você não consegue desenvolver tudo aquilo que você gostaria. E eu acho que é isso, pra mim, quando eu tô com esse bloqueio, geralmente acontece muito por excessos de preocupações. Então eu preciso dar uma parada. E outra coisa também que eu acho que me ajuda muito foi algo que eu escutei uma vez em um curso em que falaram que a gente precisa deixar a criatividade nos encontrar trabalhando. Então, às vezes, você está sem ideia nenhuma, mas você começa a rabiscar, a procurar referências. Geralmente, as coisas que a gente imagina não saem exatamente iguais na prática. Então, você acaba fazendo uma ideia, um rascunho que não vai ser utilizado, mas que pode te ajudar a ter outra ideia. Então, a partir daquilo, você consegue ter um ponto de desenvolvimento para outra coisa. E eu acho que é isso. Dar esses momentos de pausa, né, um refresco para a cabeça, uma aliviada em tantas demandas ao mesmo tempo e tentar começar, porque a partir disso parece que você se orienta mais àquele assunto e começa a observar coisas que você vai poder usar naquele sentido. Às vezes coisas do dia a dia ou que você observou e você já tá com aquilo na cabeça, aquele projeto, e você consegue assimilar para ele. Então você está me dizendo que o segredinho da Bárbara aí é fazer essa pausa. Eu acho que é mais sobre você parar um pouco e focar numa única coisa, sem levar em conta as pressões, né, do dia a dia. O que às vezes me leva muito a trabalhar de madrugada, à noite, para conseguir ter esse momento sem pressão de horário. E esse fato de encontrar a criatividade trabalhando naquele projeto. Então, começar para conseguir ter ideias a partir daquilo. Engraçado que isso que a Bárbara falou faz muito sentido até para mim, que não sou designer, mas, por exemplo, quando eu tenho que fazer planejamento de campanhas para clientes, eu uso dias, inclusive, que eu estou um pouco mais tranquilo. Eu não estou naquela correria de sair de uma reunião, entrar na outra.
E eu uso muito o período da noite, eu uso o domingo, que é um dia de descanso, que às vezes os clientes não estão também fazendo algum tipo de abordagem. E, Bárbara, você falou um negócio de, às vezes, informações equivocadas e tal. Eu vejo, né, assim, os clientes que procuram a agência, que existe uma confusão também em termos de conceitos, né? Por exemplo, a gente tem ouvido falar muito, com muita frequência, não sei se é por modismo, sei lá, de branding, né? E as pessoas, o que é brand, o que é marca, o que é identidade visual, onde que cada um se encaixa. E aí eu entendo o seguinte, a marca ela não é um produto, né? Não. A marca ela também não é logo. A marca é algo que você constrói. Então, marca tem mais a ver com sentimento. Marca tem mais a ver com reputação, com valores. E o branding? O branding é a gestão estratégica da marca. Então, por exemplo, quando a gente lembra, vamos falar aqui de uma marca muito famosa que existe há mais de 120 anos, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, qual é o sentimento que ela quer transmitir para os seus consumidores? De felicidade, né? De que ela está presente nas celebrações de aniversário, Natal, enfim, esse tipo de comemoração. E aí, uma vez que a gente entende que marca é sentimento, reputação e brand é a gestão estratégica dessa marca, o que é a identidade visual? Então, as pessoas elas confundem muito esses conceitos porque eles estão integrados, né? A gente não dissocia uma coisa da outra e às vezes até na linguagem do dia a dia acaba utilizando termos que não são necessariamente ligados àquilo. Mas por eles estarem tão integrados, a gente acaba às vezes banalizando alguns deles. E o importante é até, além de conceituar, entender que eu preciso desenvolver essas esferas individualmente para eu ter um bom resultado geral. Então, como você falou, quando eu falo de marca, eu estou falando de uma percepção, né? E a marca, muitas pessoas confundem ela com um CNPJ, com um nome registrável, e é muito mais do que isso. Porque eu posso ter a minha marca assim, como pessoa física, né? A marca a gente fala que ela está ligada a uma entidade, ela não é ligada necessariamente à empresa. E dentro dessas estratégias de gestão do branding, a comunicação visual ela está dentro da estratégia, né? Para a gente conduzir essa marca. Então, quando eu tenho a comunicação visual bem feita, bem resolvida, eu reflito os valores da minha marca, eu chego até meu público e a identidade visual ela vem para trabalhar isso. Ela vai trazer elementos gráficos, que não é só o logotipo, igual muitas pessoas consideram, é também o logotipo, mas envolve paleta de cores, escolha de fontes, tipografia, né? A curadoria de imagens que vão estar representando aquela marca, como essas imagens vão ser editadas, tudo isso, todos esses elementos que vão formar uma composição visual, eles estão dentro da identidade e ela é feita para predeterminar esses elementos e fazer essa comunicação ela ser mais eficiente, mais sólida e representar o que a minha marca precisa. Sim. E aí, outro para a gente ajustar aqui com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Também existe uma confusão entre logotipo e logomarca. O que é um, o que é o outro? Então, o logotipo, na verdade, quando a gente fala de um símbolo, muitas pessoas falam que o logomarca seria um termo errado por existir uma repetição, né? Porque eles falam que é marca. Mas o logo, na verdade, ele se refere a conceito. Então, o logotipo ele se refere a esse símbolo, né? Se a gente for falar de uma forma mais específica, existem isologo, né? Tem várias classificações, mas a gente costuma generalizar tudo chamando de logotipo. E, assim, pra mim, eu não vou corrigir uma pessoa e falar, não é logomarca, não é isso. O importante é a gente ter esse entendimento que é uma simbologia para representar a sua marca, que vai ser utilizada nos seus produtos, nas suas redes sociais, que ela precisa ter essa síntese de valores. Então, não ficar tão preso, assim, às palavras e sim ao processo e ao que a gente vai entregar. Mas o que a gente utiliza mais seria, no caso, o logotipo. Certo. E nesse universo que ele é tão amplo, né, tão cheio de informações, a gente também é muito bombardeado com a questão das cores. E no próprio marketing, eu lembro disso muito
na minha formação, que a gente tinha que estudar muito, né? O que as cores representam, os sentimentos, os significados. E a gente sabe, por exemplo, que na psicologia das cores existem as cores quentes, as cores frias, mas a gente não pode ser também tão amador de trazer, por exemplo, um exemplo agora aqui, né? Vamos tentar fazer algo um pouquinho mais prático. Se a gente saísse dessa sala, nesse momento, desse estúdio, a gente saísse ali pela porta e abordasse as pessoas na rua e perguntasse para elas o que o branco representa para você. Tenho certeza que 99%, ou não vou dizer 100%, porque seria muito arriscado, mas as pessoas falariam que é paz. Certo? A primeira coisa que a primeira vem coisa, na mente. exatamente. Mas a gente não pode reduzir uma cor a uma única categoria. Da mesma forma que eu não posso dizer que o vermelho é sedução, enfim, é algo que remeta somente a uma única categoria. Então, como que a gente pode entender essa questão de cores quentes, cores frias? Explica pra gente. Então, a comunicação visual é muito eficiente porque a nossa percepção de mundo por estudos já souberam que mais de 80% do que a gente percebe do mundo vem através da visão. E a primeira coisa que a gente percebe é a cor. Então, quando a gente trabalha a cor, a gente tem que ter essa mentalidade de que existe uma percepção intuitiva do que a cor vai significar, mas igual você falou, eu não posso generalizar e dar um único significado, porque a cor ela vai estar dentro de um contexto. Então, o vermelho, por exemplo, ele pode estar representando essa sedução, o amor em algum contexto de imagens, de marca, mas em outras utilizações pode estar representando ira. Da mesma forma, o verde ele pode vir como esperança ou pode representar algo que é venenoso. Então, a gente tem que ter cuidado em estabelecer coisas muito... Nada é tão enrijecido, né, quando a gente fala de design. Existe um senso comum, que é o que a gente tenta atingir, porque a interpretação é individual, mas existe sim um senso comum. E com as cores não é diferente. Então, geralmente a gente tem certos produtos que utilizam mais determinada cor e, por exemplo, produtos de alimentação, de fast food, geralmente utilizam cores quentes, utilizam muito vermelho, laranja, o amarelo. Produtos de limpeza e de higiene, geralmente vem com tons de azul, violeta. Então, a gente acaba associando cores a certos tipos de produtos. E geralmente a gente pode seguir essa linha de manter ou tentar de alguma forma romper para deixar a marca de alguma forma mais memorável, mas tomando cuidado para não existir confusão do que é aquele produto, do que é aquela marca. É isso, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar a cor dentro do contexto, utilizar esse imaginário que a gente tem, essa percepção coletiva, mais a favor da marca, mas sem cair nos lugares tão comuns. E aí, quando ela falou de não deixar nada tão enrijecido, aí, um dos exemplos que a gente citou aqui foi do vermelho, né? Que é a ideia do abrir o apetite, é muito usado em fast food, enfim. Mas aí, se a gente for pensar que, de certa forma, às vezes tudo é permitido, é preciso tomar certos cuidados, enfim. Mas eu lembrei agora, na nossa conversa aqui, por exemplo, do Santander. Ele usa o vermelho, mas o significado ali com certeza não tem nada a ver com abrir apetite. Não faz sentido nenhum, né, para um banco usar o vermelho com esse intuito. É isso mesmo? Ainda falando em bancos, a gente pensa até no Nubank, né, que utilizou o roxo, que é tão forte para eles que eles se referem ao cartão deles como o roxinho. E hoje em dia, se você vê um cartão, você não precisa ver o logo, você não precisa ver nada. Você vê que ele é roxo, você sabe qual banco é. Então a cor ela é tão forte nessa percepção, né, em guiar a marca, que ela é um dos elementos principais que a gente tem de identidade. Dos mais importantes assim a ser considerados e que pode representar o sucesso ou não, né, do que a gente está propondo a fazer. E algumas coisas elas são mais fiéis a determinados segmentos. Por exemplo, o marrom, o chocolate é muito usado para cafés, para inclusive marcas de chocolate. Mas é bem interessante. E agora vamos trazer aqui para dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia. Você já desenvolveu vários projetos de identidade visual para clientes nossos
e inclusive clientes, né, que antes da Alume, que você já trabalhava, e de diferentes segmentos. Como que começa um processo de identidade visual? Lógico que a gente sabe que o briefing é o primeiro passo, porque você precisa, né, isso é um documento inicial, a partir dali que você vai ter informações. Mas o que vem depois do briefing? Então, o briefing é muito importante, né? Para mim é uma das etapas mais importantes porque eu estou envolvendo o meu cliente, conhecendo o que ele faz. E são segmentos muito diferentes. Então, essa primeira etapa, ela tem que ser muito bem feita para eu saber o que meu cliente faz, onde ele quer chegar, qual a visão de futuro da empresa, eu entender o negócio dele. Porque o cliente ele vai ser a pessoa, o cliente que eu atendo diretamente, ele é o principal conhecedor da marca dele. Mas no final eu estou querendo atender o público do meu cliente. Então existem essas duas parcelas a serem satisfeitas. Então depois que eu conheço bem a proposta da marca, do meu cliente, de onde ele quer chegar, o público que ele deseja atingir, eu começo o processo de criação. E a primeira coisa que eu faço é procurar referências, analisar concorrentes, analisar o que está sendo feito. Eu acho que é sempre válido fazer pesquisas antes para você conseguir ter uma visão. Por mais que você vá fazer um trabalho que você já desenvolveu naquela área, desenvolveu outro projeto que seja naquela mesma área, as coisas hoje elas são muito dinâmicas, elas mudam constantemente, então a pesquisa recorrente ela é muito bem-vinda para se atualizar, para enxergar o que as pessoas estão fazendo naquele segmento e às vezes buscar inspirações até fora dele. Então eu começo primeiro com essa parte de pesquisa. Como eu disse, quando a gente trabalha com identidade, nós temos vários elementos a serem criados, a serem escolhidos. E geralmente eu começo pelo logotipo, né, para a gente ter aquela imagem principal, e com a paleta de cores. E a partir dela eu penso em alguns elementos gráficos, em definições que a gente vai dar para o cliente para que ele consiga manter aquele padrão e seguir com a comunicação visual bem consistente em todos os pontos de contato que aquela marca vai ter com o cliente. Então é isso, aí depois eu começo esse processo de criação. Nós apresentamos para o cliente já com o material pronto, que tenha exemplos de aplicação, que ele consiga ter uma ideia visual bem melhor, né, daquela marca em ação. Depois disso, nós, em reunião, com apresentação, nós conversamos para analisar sobre se tudo aquilo atendeu ele, se vai precisar de alguma mudança, mesmo para a gente trocar ideia durante todo o processo. Se for necessário, a gente faz essas modificações, orienta, falando, às vezes, se o cliente pede algo que está fora daquilo que vai chegar ao público dele. E, por fim, nós fechamos os arquivos, fornecemos um manual de marca que vai ter tudo aquilo que a gente determinou durante esse processo de criação e escolha, para que ele consiga seguir, igual paleta de cores em vários espaços de cor, quais vão ser as fontes auxiliares que ele vai utilizar, como ele deve aplicar aquele logotipo em alguns casos, que a gente fornece mais de uma assinatura para ser bem versátil para as aplicações dele. E a gente fecha também esses arquivos nos formatos adequados, né, para ser utilizado, Sim. tanto em impressão quanto em peças que vão ser expostas em tela. E dependendo, os trabalhos eles são muito customizáveis para determinada área. Então, a depender do cliente, ele vai ter uma demanda de produto ou uma demanda de algum impresso, ou vai ser só voltado para redes sociais. Então, é um trabalho assim muito personalizado e muito particular de cada cliente. Bacana. E eu lembrei, a Bárbara falando disso aí, por exemplo, ela já fez vários projetos e dos mais diversificados possíveis. Por exemplo, a Bárbara já fez e-book, ela já fez material para e-mail marketing, para WhatsApp, para redes sociais, que é o maior volume. Identidade visual com o logo, o manual da marca, que é importantíssimo. Inclusive o manual da marca, talvez o mais interessante é que, por exemplo, o cliente pode fechar aquele projeto com você e depois ele dá continuidade, às vezes com uma equipe de marketing que tem na empresa, né? Essa é a importância do manual. Eu não posso vender algo que ele dependa de mim, né? Exatamente. Eu estou vendendo aquele meu serviço. A gente oferece outros serviços depois, se ele quiser continuar, né? Igual tem muitos clientes que continuam
com a produção para redes sociais, mas ele é independente de mim, né? É um serviço à parte que a função dele é ser utilizada na marca por quanto tempo o cliente desejar e achar condizente. Enfim, ele não pode ser algo preso a mim e que só eu vou saber qual é aquela fonte, qual é aquela cor que eu vou utilizar e ele vai ter que ficar me perguntando. Ou não é essa situação desconfortável, é realmente algo para ser orientado e que vai ser fornecido para o cliente independente de mim. Claro, claro. Mas isso às vezes não acontece na prática. Às vezes a gente vem, recebe um cliente novo e ele não tem essas informações, acontece com muita frequência. E aí falando aqui de design, de identidade visual, algo que tem acontecido com muita frequência, e isso já não é algo recente de agora, né? A gente não está falando disso desse ano, desse período. Mas muitas marcas, inclusive, né, os grandes cases aí, são marcas muito famosas, que estão trabalhando o redesign delas. E qual que é a importância do redesign? A gente até tem um cliente nosso que está engatilhado aí no plano de ação dele para fazer todo um trabalho. Mas por que as empresas, vez ou outra, estão fazendo esse trabalho de redesign? Qual que é o significado do redesign para a marca? Então, o redesign ele vem como uma das estratégias, né, que a gente vai estar fazendo para conduzir essa marca. Então, dentro do branding, praticar esse redesign ele pode ser muito positivo para a marca. Às vezes, para atualizar, quando é feito um projeto muito antigo, ele pode acontecer dele ter ficado um pouco datado, dele precisar de uma atualização. Mas eu acho que o principal motivo para fazer esse roupagem nova, né, para a marca é quando a minha marca ela não está sendo bem representada por aquela identidade visual, de forma que eu não tenha resultados e não esteja conseguindo chegar ao meu cliente e conversar com ele, atrair aquele público que eu desejo. Então, muitas marcas elas optam por fazer esse redesign para conseguir chegar de uma forma mais eficiente e mais representativa da situação atual da empresa. Por exemplo, a empresa ela pode ter mudado de segmento, pode ter expandido, né? A gente tem até o caso da Alume que foi crescendo e sendo voltada mais para o marketing. Então, a gente teve essa necessidade de um redesign, né? De pensar na marca de uma outra forma. A identidade antiga de consultoria não fazia mais sentido para a gente. Então, aí a gente começa a pensar nisso de forma a representar essa nova marca, essa nova fase da empresa. E às vezes o rebranding ele é positivo também porque eu estou fazendo essa estratégia para gerar um burburinho, para atrair, para mostrar que a minha empresa ela sempre se atualiza. Então existe essa parte estratégica que vem em alguns casos até para apagar um pouco o passado de algumas marcas. Então, se teve algo negativo, se a empresa agora ela quer ter um produto mais premium e ela tinha uma cara mais popular, ela passa por esse redesign. Existem muitos motivos, mas eles estão ligados a uma insatisfação e a uma estratégia de reposicionamento, geralmente. Então, ou essa insatisfação vem de algum motivo estético para deixar aquilo mais atual, menos datado, ou mesmo uma estratégia para representar melhor e conseguir chegar ao público que a empresa ela deseja. Super bacana. E eu lembrei aqui também de situações, vamos falar de algumas marcas assim, a gente não está fazendo nenhum julgamento aqui, não é isso o nosso intuito, mas, por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, dessa nova identidade da Globo. A gente tem cases aí também de outras marcas, por exemplo, ficam às vezes meio divididos, né? O público agradou, às vezes nem tanto, às vezes gera uma estranheza, depois você vai acostumando. E existem algumas situações em que há uma rejeição, né? Uma rejeição muito forte do consumidor. E qual é o melhor caminho? Quando às vezes você agradou, porque como agência, como profissionais que nós somos, a gente está pensando muito no cliente, mas quem valida aquele trabalho, lógico que são os diretores das empresas. E às vezes quando chega no público, a rejeição. Não teve aquele resultado, né? Então,
Como eu disse, tem toda essa parte estratégica por trás, mas um dos objetivos que a gente tem quando a gente faz uma identidade, quando a gente cria um logotipo, é fazer com que ele seja memorável. Então, eu quero gerar aquele sentimento de familiaridade, aquele sentimento de confiança, né, que o público vai ter com a marca. Essa conexão, ela é muito importante. E às vezes as pessoas, elas criam essa familiaridade, essa conexão, e é difícil aceitar o novo, aceitar, né, a mudança daquilo que você já confiava e tinha assimilado tão claro na memória. As pessoas, de forma geral, elas já têm uma certa resistência à mudança. Uhum. Às vezes existem algumas necessidades, por exemplo, de redesign. Hoje em dia nós vemos que surgiu uma necessidade cada vez maior das empresas estarem nas redes sociais e existe uma necessidade de simplificação para que eu tenha o meu logotipo visível, né, nas aplicações diversas, que seja mais versátil. E isso levou muitas marcas também a fazerem esse redesign. Existe uma tendência assim de simplificar as coisas para aumentar essa versatilidade. Então, às vezes existem aspectos funcionais por trás e as pessoas elas vão julgar de alguma forma, mas é aquilo também, né? Às vezes, depois de um tempo, as pessoas se adaptam àquele conceito novo. Existem marcas que voltam atrás. E tá tudo bem, as marcas elas são dinâmicas, a identidade ela deve ser adaptável e a gente tem que encarar essas mudanças como algo positivo também. Com naturalidade, principalmente. Isso não, e o marketing é isso, a gente falou até num podcast anterior, que são testes, né? Você faz testes, nós nunca temos uma resposta 100% concreta do que vai acontecer. Então, existem, assim como no tráfego, enfim, em vários outros em outras formas de se trabalhar. E agora, vamos pensar aqui, por exemplo, em talvez pessoas que queiram investir. Né? Nossa, eu estou vendo a Bárbara falar, que legal, e eu vejo que eu sou um profissional bacana, que eu tenho muitas ideias, eu estou tomando banho, vem lá um insight, eu vou lá e anoto na minha agendinha. E essas pessoas que querem começar, que estão assim, pô, eu acho que eu enxerguei uma oportunidade, talvez eu não vou trabalhar com isso como minha renda principal, mas vou começar a fazer alguns trabalhos ali fictícios, vou montando o meu portfólio. E aí, qual que é o melhor caminho para se começar? Quais cursos essas pessoas precisam procurar? E até na sequência, emendando, né, uma pergunta com outra, a questão do Behance, que é um cartão de visita, acaba sendo para vocês, né, para vários profissionais, mas porque como o trabalho é muito visual, ele também precisa ser mostrado. Sim. Então, duas perguntas. Como começar, o que fazer e depois como divulgar isso? Então, o design ele é muito intuitivo, porque o que eu quero é gerar uma percepção e a gente cai naquele lugar comum, né, de provocar sentimentos e conduzir. Então, existe uma parte técnica em que eu consigo ter uma noção melhor de composição, de como orientar essas percepções. Mas, de alguma forma, as pessoas, até quando a gente ministrou, por exemplo, o workshop, que eram pessoas que não iam trabalhar com isso, mas que queriam desenvolver um trabalho para marca própria, eu sempre falei muito sobre isso, sobre levar em conta a intuição e as sensações que o produto pronto estaria transmitindo. E um lugar que elas tocaram no assunto era, eu devo pagar tal plataforma? E as pessoas, a gente cai num erro no geral de que precisa de muito para começar. Eu preciso investir em grandes cursos, em muito material, em muito equipamento. E não, eu acho que a gente precisa, tendo interesse, pesquisando. Hoje em dia nós temos conteúdo gratuito e de qualidade Sim. em muitas plataformas e com fácil acesso. E o interesse é o principal. Lógico que quando você consegue fazer um curso e se profissionalizar, você tem aquilo de uma forma, numa entrega, né, mais adequada e mais fácil até de se assimilar, porque alguém já andou antes por aquilo. Sim. O design ele possui graduação também, né, pós-graduação, mas não necessariamente você precisa da graduação para exercer a profissão. Eu não sou graduada em design mesmo, mas eu sempre procuro cursos, estudar o assunto, buscar referências, atualização.
E para as pessoas que querem começar, eu acho que é isso. Você ir atrás, começar com o que você tem, sem esperar ter tudo pronto e tudo tá perfeito, porque a gente cai muito nesse erro e é uma autossabotagem de iniciar, assim, uma atividade. Num dos últimos cursos que eu fiz, eu vi gente fazendo as coisas por celular, que não tinha nem o computador ainda e estava começando de alguma forma. Então, é algo, assim, que é muito satisfatório. Eu assim, sou apaixonada por falar por isso e eu incentivo. Acho que as pessoas têm que procurar cada vez mais aquilo que elas têm essa satisfação. Não porque o trabalho vai ser fácil em alguma hora, nunca é trabalho. Mas porque você vai encontrar mais prazer em se especializar naquilo, em se tornar um profissional melhor, em procurar referências. As pessoas, elas procuram também muito ter um portfólio super pronto, super produzido, e é difícil, né? Às vezes eu sou até meio casa de ferreiros, feito de pau, porque não dá tempo, é tudo muito corrido. E a gente precisa ter um material de qualidade, você não precisa ter inúmeras coisas, você pode começar fazendo projetos fictícios, que você coloca lá, escreve, que é um projeto fictício, né, com uma boa prática. Mas você começa assim, fazendo, e vão ser projetos ótimos porque você vai estar mostrando muito a cara do que você gosta de fazer, né? E a partir disso os clientes vêm, começa com familiares, com amigos e vai se desenvolvendo, né? Se aprimorando com o tempo. Eu acredito que, como em qualquer área, sempre são, no começo são as indicações, né? Alguém que se interessou e vai fazer, às vezes a pessoa não tem nada. Às vezes é uma pequena empresa, às vezes até um profissional mesmo, que eu vejo hoje muito aí profissionais, por exemplo, corretores de imóveis, inclusive nós já chegamos até a atender esse público, e pessoas que querem deixar o seu trabalho mais profissional e acabam investindo nisso. Aí eu penso muito o seguinte, o cliente, quando você começa a atender, e aí a gente já realmente tem clientes, existem empresas, empreendedores, profissionais. O cliente ele participa muito, eu falo que é um pouco diferente, por exemplo, do tráfego, que ele acaba sendo um pouco meio que bastidores, né? O profissional de tráfego, muitas vezes, ele não está ali caminhando junto com o cliente. O design é um pouco diferente, porque o cliente ele participa praticamente de todas as etapas. E ele opina. Sim, existe a aprovação ativa ali, ele está sempre envolvido. A gente está falando muito de coisas intangíveis, né? A gente fala de estratégia, de marca como sendo percepção, conceito. E a parte visual é algo que você tem mais contato, que é mais fácil de ser assimilado. Então, quando você pega um produto, quando você tem uma postagem, quando você vê a marca sendo desenvolvida nessa parte visual, você tem um logotipo, as pessoas elas têm literalmente, né? Elas enxergam algo que elas conseguem ver, elas têm algum material. E isso aproxima muito mais o cliente dessa parte do que de partes mais estratégicas ou mais mecanizadas, né? De bastidores e tal. Então eu acredito que é isso, né? O cliente ele tem essa participação ativa justamente por ser algo que ele consegue ter mais contato. E sabe o que eu lembrei, Bárbara? Porque muitas vezes o cliente ele quer participar, ele quer opinar. E a gente fez até um trabalho para uma cliente nossa não tem muito tempo. E às vezes o cliente ele não aprova de imediato a primeira proposta, a primeira ideia. E pede para fazer algumas modificações e depois ele fala, não gostei mais da primeira. Geralmente é assim, a pessoa fala assim, ah não, mas deixa eu ver em outra cor, e se virar um pouquinho? Ah não, tava melhor antes. Exatamente. E acontece também até, no nosso caso, gente, existem clientes que eles, muitas vezes a gente cria grupos de WhatsApp, os clientes estão lá, eles aprovam o material. E existem clientes que mudam de ideia. Não, eu não quero. A gente teve uma situação que a cliente não queria mais um material que estava no cronograma porque tinha acontecido um incidente. A gente não vai entrar muito a fundo aqui no que era, mas ela falou: eu não quero fazer essa homenagem para determinado
né, Era uma público. questão de atualidade. De atualidade. Não era nada sobre a empresa em si. E às vezes acontece isso também, né? O material está pronto, você apresenta para o cliente fala, não quero mais. E a gente tem que saber lidar com isso, né? A gente está lidando com pessoas, né? O design, ele é muito humano, ele é feito para pessoas. A gente fala muitas vezes de empresa, mas ele é feito para pessoas, né? Para o público daquele cliente. A gente está ativamente aprovando, participando. E como todo processo, toda profissão em que você está trabalhando diretamente com pessoas, tem essas mudanças, tem que ter um pouco assim de maleabilidade no tratamento para você entender, né? Tanto entender a parte dele, como existem esses casos que a gente precisa de um certo algo pontual, retrabalho. mas que faz sentido para a pessoa. Então não tem o que ser feito, né? A gente tem que conversar, às vezes se não é o melhor para aquela... o que ela está pedindo não seria o melhor para a empresa, a gente explica, né? Tenta convencer e dar as razões. Mas é isso, é um trabalho muito participativo com o cliente e a gente tem que entender isso quando lida com pessoas, né? Que nada vai ser muito mecânico e resultados fáceis e ok, né? Não é nada Totalmente pronto. engessado, tudo pronto e inegociável também, né? Você falar, não vou mudar. E às vezes a gente tem que, como ela disse, às vezes a gente muda todo um cronograma, começa a trabalhar em horários que não estavam estabelecidos, porque você precisa rapidamente reformular. Ontem mesmo eu tenho um outro cliente nosso, por exemplo, que ele é médico, é de São Paulo, e eu conversei com ele, nós vamos trabalhar com público masculino, tenho visto que você tem colocado algumas enquetes lá, ele trabalha com cirurgia plástica. E ele começou a fazer umas enquetes lá nos stories sobre público masculino que procura cirurgias plásticas. E aí fiz a abordagem com ele, ele falou, eu tô indo para Dubai, e aí eu falei, poxa, e aí como é que a gente vai fazer com o cronograma? Tive que mudar todo o cronograma dele, porque aconteceu algo ali no meio do caminho que não tinha como seguir com o que estava sendo planejado. E na aprovação de material isso acontece com muita frequência. E muitas vezes o que é aprovado pelo cliente, nem sempre a gente olhando mais com um olhar um pouco mais profissional, a gente fala, poxa, parece que não ficou legal, não ficou interessante do jeito que o cliente quer. Do jeito que a gente idealizou, e sim do jeito que o cliente quer. E eu vejo muita gente hoje falando assim, não, mas a gente precisa também deixar o cliente sentir que vai dar certo e que vai dar errado. Né? Porque senão você acaba sendo uma luta, né, entre, não, vamos fazer dessa forma e é só dessa forma. Então o cliente também ele vai participar em muitos momentos e ele vai entender também que é da maneira como ele criou, idealizou, porque muitas vezes eu percebo que o cliente a gente tem inclusive uma cliente nossa, ela é muito participativa no material dela e às vezes ela tem inclusive a ideia pronta na cabeça dela, que a gente já até chegou a comentar isso em reuniões, mas ela não consegue verbalizar, né? Eu quero dessa forma, ela só fala, eu quero assim, 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 mas quando a gente apresenta o material, parece que não é exatamente como ela idealizou. Então é um trabalho difícil, não é algo simples. O que a gente imagina não é o que aparece na prática. Exato. Até, às vezes, se eu estiver pensando em criar um logotipo, por exemplo, quando eu vou aplicar, quando eu vou fazer, por isso eu tenho que ter aquela parte de encontrar a criatividade trabalhando, porque Exato. você está vendo o que está na prática ali. Existem algumas regrinhas, não regras, mas algumas boas práticas de composição, que a gente precisa satisfazer de alguma forma. E às vezes o cliente não entende isso, mas é o nosso papel tentar orientar o máximo possível, mas no fim das contas é uma parceria e a empresa, ela é do cliente, ela representa muito ele. Então a gente não vai obrigar a fazer nada. Tem pessoas que eu sinto que até tem um pouco de medo de contratar, de terceirizar um pouco esse serviço, por achar que vai perder muito a identidade da pessoa naquilo, que vai ficar muito restrita ao que a empresa fala, mas não, é um trabalho totalmente participativo e dinâmico e a gente respeita muito o que o cliente acredita também. Sim. Hoje eu tenho trabalhado muito nessa linha do cliente participar, contribuir e é feito a quatro mãos, né? Não é só toma as informações, não é só briefing deadline, né? Não é só entrega, é algo maior. Inclusive por isso que hoje tudo, né, o digital trouxe muito isso para esse cenário que é o
o monitorar, né? O trazer resultados e ver que isso funcionou bem, mas às vezes funciona bem também só por um tempo, depois tem que ser modificado. Então é bem interessante. Bárbara, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas nessa conversa. E é tanto assunto, gente. Eu acredito que, com certeza, nós vamos precisar trazê-la em outros momentos para falar de outras coisas, porque, como você falou de reposicionamento, né? Eu lembrei, você falando de marcas que às vezes eram populares e que conseguiram fazer um trabalho, inclusive estratégico, lógico. Eu me lembrei muito do caso da Havaianas, né? Na década, sei lá, eu lembro disso quando eu era garoto, menino mesmo, menino. E, por exemplo, as Havaianas eram consideradas chinelos para uma classe bem desfavorecida. Ainda tinha aquela piadinha, né, se o chinelo estragou, você ia lá, colocava um prego lá e tal, e ficava mais um tempo. E eles foram criando depois todo um trabalho de reposicionamento. E é uma marca muito forte hoje. Hoje as pessoas vão para o exterior levando Havaianas, né? Você compra Havaiana no aeroporto. As pessoas... É realmente isso, a marca ela agrega muito valor ao produto, agrega muito valor ao serviço, né? Mostra uma confiabilidade, dá autoridade à marca, mostra que você está se preocupando em como chega ao cliente, que não existe amadorismo ali, ela conduz para que você veja o produto de alguma forma. Então é muito importante trabalhar essa parte de comunicação visual para ter bons resultados. E é isso. É um investimento no ativo que hoje em dia a gente sabe que o quanto a marca ela é importante para a empresa, né? As pessoas elas comercializam a marca como um ativo porque ela é a representação dessa confiança, dessa ideia, né, que foi construída. E que precisa ser duradouro. Eu vejo muito isso falando de marcas, que as pessoas trazem muitas as associações de marcas muito famosas. Nestlé, que é uma empresa muito antiga, a própria Coca-Cola que a gente mencionou aqui, que é uma marca muito antiga, e às vezes esse resultado ele não vai ser imediato, isso não vai acontecer em 3 meses, né? Então você tem que construir uma história, então é importante investir em branding, né, na sua marca, entender qual que é a percepção, qual que é o valor, o que você quer transmitir, e investir em bons elementos visuais, seja na parte gráfica, né, de materiais físicos e no digital, que é um ambiente que a gente está mais inserido hoje. Hoje em dia nós temos uma vitrine assim, de concorrência imensa. O mundo é o nosso concorrente. O mundo é o nosso concorrente, então a gente tem que estar preparado para que a nossa marca se destaque em meio às outras. Né? Com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Que bom que você veio, a gente ficou super feliz e uma forma até de homenagear aqueles que estão com a gente no nosso dia a dia, né? E a Bárbara hoje ela fez parte desse momento aqui com a gente e com certeza ela vai voltar em outros momentos e espero que você fique por muito tempo aí na Alume. Para quem não sabe, vou contar uma historinha aqui, a Bárbara ela foi aprovada num concurso público. Mas eu não largo a Alume. E ela não quis sair da Alume, então a gente ficou muito feliz dela se manter e que bom que ela está com a gente e vai ficar por muito, muito tempo. Vida longa à empresa e obrigado por tudo que você construiu junto com a gente até aqui. Imagina, eu que agradeço pela confiança no meu trabalho, assim, é um ambiente em que eu me sinto realmente muito respeitada e que é recíproco, que eu vejo e admiro muito como vocês têm conduzido a empresa e só crescendo, né? Sucesso. Sucesso para nós. Muito obrigada, espero só chamar que eu venho de novo. É isso aí, logo, logo. E para quem tá chegando agora nesse finalzinho aí, não estava tão ligadinho, eu quero dizer uma coisa. No próximo episódio nós vamos falar sobre inovação e sobre ecossistema de startups. O nosso próximo convidado é o Victor Hugo e ele já está antenado em tudo que vai acontecer por aqui. Então se liguem e até lá. Tchau, tchau.